E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E sim, eu sempre falo isso, mas eu sei que a frequência tá complicada, mas nada me impede, né, de vir aqui postar uma coisa, principalmente porque agora eu tô rejogando Undertale, então eu tô realmente mais imerso nessa história, nas AUs e tudo, então talvez eu esteja voltando um pouquinho àquelas raízes de Undertale que eu tanto tinha. Mas eu não sei pessoal, o ponto é que hoje eu queria falar pra vocês sobre uma AU, né, que vocês estão acostumados, né, que eu explico a história de várias AUs. Eu acho que eu ainda não fui esquecido nesse nível, né, mas assim, hoje eu vim falar de uma AU muito antiga e conhecida, só que muito boa no fandom de Undertale, e quando eu digo muito boa, eu digo tipo, muito boa. Essa AU tem um conceito muito único e apesar de simples, acaba sendo muito bem executado. É só uma pena que assim como a maioria das AUs, ela tá incompleta, mas nada impede de eu vir aqui contar até onde a história tinha ido e o que era essa história antes dela, bom, ter seu progresso meio que cortado. Mas enfim, pessoal, hoje eu vim falar nesse caso, como vocês viram no título e na thumb, de Reaper Tail, sim, aquela AU do Sun Ceifeiro, que na verdade era pra ser uma AU até mesmo de Soriel, exatamente, um chip entre o Sans, deus da morte, e a Toriel, deusa da vida, só que acabou virando um negócio muito mais bem elaborado, complexo, com personagens interessantes. Então eu gostaria de explicar essa jossa pra vocês, mas antes eu acho que alguém gostaria de falar com vocês. É sério que eu vou ter que fazer isso? Tá bom. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, eu tô sendo convidada pelo Void e pelo Peter pra divulgar aqui um servidor bem bacaninha pra vocês. Undertale New Home é pra você aí que não faz nada da vida e quer conhecer novas pessoas e fãs desse jogo que você gosta tanto. Lá tem um povo bem receptivo e animado, além de vários eventos, debates, jogos e muito mais que a staff preparou pra todos vocês. Lá vocês podem conferir as AUs do povo, como Under Sims, Darkness Ashes e o meu lar muito infernal, Royal Tail. Bem, ele tá tendo muitas novidades, assim como tudo no servidor. Então é isso, conto com vocês e bora pro vídeo! Dito isso, se quiserem, estiverem interessados, o servidor tá no link da descrição ou no comentário fixado. E lá eu vou estar, às vezes, né, não tão ativo quanto antes, né, mas eu vou poder falar com vocês podem falar com o Error, com o LF e por aí vai. Agora vamos falar, enfim, sobre a história de Reaper Tail. Reaper Tail basicamente consiste no conceito em de que os personagens de Undertale são deuses, exatamente, ou, né, seres corrompidos, dependendo do caso. Mas o ponto é que os personagens de Undertale são deuses que estão normalmente consistentes com o que eles representam. Por exemplo, Azrael Dreamer como deus da esperança, Toriel como a deusa da vida, e por aí vai. E, bom, pessoal, só que essa AU não é simplesmente várias OCs dos personagens de Undertale, só que como se eles fossem deuses. Ela tem uma história, ela tem uma razão complexa do porquê cada personagem é da forma que é e em que momento eles entram nessa cosmologia de Reaper Tail. Então eu gostaria de começar explicando essa história dos deuses de Reaper Tail que são baseados nos personagens de Undertale desde o começo do universo e como foi que eles surgiram. A AU começa a partir do momento em que existia um universo vazio. Não totalmente vazio, existiam estrelas, mas não tinha vida nesse universo. Não tinha ordem nesse universo. A única coisa que tinha era uma constelação, cheia de estrelas e poeira estelar. E com base nessa poeira estelar, os resquícios das estrelas, foi se criando vida, ou melhor, foram se criando deuses. Seres destinados a controlar aquele universo e medir as rédeas do que seria o rumo daquele mundo. E a partir daí, vários deuses foram surgindo, como os que eu vou listar agora, que sim, são personagens de Undertale.
Como uma representação do que seria o pai de todos, o ser absoluto, não temos nada mais, nada menos que Asgore, que se ele era o rei do subsolo, por que ele não teria um cargo tão grande quanto? Asgore é simplesmente o pai de todos, ele literalmente está por trás de grande parte das decisões dos deuses, inclusive também grande parte das suas criações. Além disso, ao lado de Asgore, nós temos a deusa da vida, Toriel. Toriel foi literalmente quem foi criada ao lado de Asgore e tem a capacidade de dar vida e de criar coisas. Ou seja, enquanto Asgore é o pai de todos absoluto, a Toriel é quase a mãe de todas, porque ela concebe a vida de quase todos os seres existentes, desde plantas até os seres humanos. E é dessa forma que, por exemplo, na história de Reaper Tale, a humanidade é criada, quando a Toriel decide criar os seus filhos, os seres humanos. E assim, como um dos deuses criados diretamente por Toriel, nós temos Azrael, que era o deus da esperança, um ícone de esperança de fato para a humanidade. E agora, como por exemplo, um possível conselheiro de Asgore, tínhamos Gerson, o deus da sabedoria, e também tínhamos Gester, o deus da magia, aquele ser que foi criado para compreender e mexer com toda a magia do universo, e a mágica que dava luz à vida, à existência em geral. Além disso, tínhamos deuses, por exemplo, como Alphys, a deusa do conhecimento, e Undyne, a deusa da guerra. Não é deusa da justiça, ela é realmente a deusa da guerra. E bom, por enquanto, esses eram os únicos seres que de fato existiram, como deuses, eu digo. Claro, além de alguns outros personagens um pouco secundários, como os que eu vou listar agora. Temos, por exemplo, pessoal, Grubis, que é o deus do lar. Ele é o tipo de deus que é feito para ser cultuado. Ele está presente em templos de cultuação e de adoração, e ele dá basicamente abrigo para as pessoas que estão perdidas, desabrigadas e por aí vai, além de conselhos e confortos. É um ótimo lugar para até mesmo deuses às vezes irem lá dar uma relaxada. Além disso, tínhamos Muffet, que também é uma deusa, só que ela é a deusa da fortuna, ainda ligada muito à luxúria. Nem todos os deuses estão ligados a bons princípios necessariamente. Só que o ponto é que esses são a maioria dos deuses que nós temos, né, pra se listar. E sim, eu sei que vocês devem estar pensando que tá faltando alguém, 2 esqueletos aí, mas calma, tudo vai fazer sentido. Então entendam que todos esses deuses passaram a existir e medir a existência da Terra e como ela funcionava, as próprias leis do universo. O pai de todos, do conhecimento, da guerra, da sabedoria, da magia, da vida, do lar e por aí vai, vários deuses, cada um com seu papel. E bom, para esses deuses nós tínhamos um glorioso acólito, que é basicamente aquela pessoa que tem uma crença absoluta nos deuses, quase como um representante deles, que é Kara. Kara vivia no mundo dos humanos, ele não era um deus, só que ele tinha uma crença muito forte nos deuses, de um nível que ele era basicamente um representante deles e não permitia que falassem mal deles. Só que o problema é que a humanidade por muito tempo tinha uma crença forte nos deuses, e quanto mais a humanidade acreditava nos deuses, mais eles tinham força e poder. Só que tudo muda quando o desequilíbrio começa. Como existia muita vida sem controle, acabou que o mundo tava ficando desequilibrado. Tava rolando uma superpopulação, e não seria o Thanos que iria resolver isso matando metade do universo. Os deuses teriam que resolver essa superpopulação. E como eles poderiam controlar a vida? Criando a morte. Gester, através de uma reversão do que seria a vida, ou seja, de um pressuposto que já vem da vida e não uma criação do zero, cria o conceito da morte. E assim ele cria Sans e Papyrus, acidentalmente. Era para ser criado só um deus da morte, só que acabaram sendo criados 2, e logo eles ganharam funções diferentes para o mesmo papel. Sans foi criado como deus da morte, aquele que iria adoecer os seres que quando chegassem em um certo ponto de sua vida. E ele cuidaria da morte dolorosa, aquela morte não satisfatória. E por outro lado, Papyrus, combinando muito com sua personalidade gentil, ainda cuidaria da morte, mas a morte confortável, satisfatória, realmente retribuidora. E eles teriam esse papel, só que obviamente a Toriel não gostou nem um pouco disso. A decisão foi tomada principalmente por Asgore e Gerson, e a Toriel não gostou disso, porque estavam matando suas criações, e nesse caso ela decidiu fugir e isolar-se de todo o império dos
deuses. E bom, nesse ponto, os humanos, vendo a mortalidade, passaram a deixar de acreditar nos deuses e em algo absoluto. Afinal, tudo parecia muito mais seco, muito mais cruel. E dessa forma, deixando de acreditar nos deuses, os deuses foram ficando mais fracos. Mas Kara ainda acreditava nos deuses. Kara ainda botava fé neles acima de tudo. E por conta disso, era maltratado por aqueles que não acreditavam nos deuses, que batiam, xingavam e abusavam Kara de várias formas diferentes, fisicamente e mentalmente. Então, nesse caso, Kara ficava com muita raiva desses seres, mas não era isso que seus deuses queriam pra ela. Ela não deveria sentir raiva, então tentava continuar sendo boa, mesmo com os seres humanos se mostrando cada vez mais desprezíveis. Até o momento em que Kara estava sendo assassinado pelos humanos por conta de sua crença que cada vez mais se tornava algo distópico da realidade. Nesse caso, Kara clamou pelos deuses, e o Deus da Esperança, aquele que deveria salvar Kara, iria ajudá-la. Só que por conta da falta de crença dos seres humanos nos deuses, o Deus da Esperança morreu antes mesmo de conseguir chegar até Kara, não ajudando o pobre humano. E assim, Ezreal se torna poeira estelar pura, reencarnando como uma flor, Flowey, a encarnação do desespero, após ser morto pela descrença da humanidade, enquanto Kara não consegue ser ajudado, e é morto. Só que a questão é que Kara deveria morrer, né? Ele foi assassinado. Só que o Sans estava lidando com seu primeiro trabalho, e ele não conseguiu processar um primeiro trabalho tão brutal. Ele teria que adoecer alguém como Kara, uma pessoa tão boa, que morreu de forma tão injusta. Sans não teve coragem de matar Kara. Então, nesse caso, Kara acabou ficando em um espaço entre a vida e a morte por conta de Sans não ter feito o seu trabalho direito, se tornando um ser corrompido, um ser que não deveria existir, a própria encarnação do acólito da fé que se tornou o agente do caos. Desta forma, Sans teria que lidar com as consequências do seu trabalho mal feito, e Kara se tornou um agente do caos, um ser corrompido, que onde passava causava destruição, morte e dor. Sans estava atrás de Kara, que estava se escondendo como num pique-esconde do mesmo, enquanto causava mais e mais destruição. Em um determinado ponto, Kara encontrou Flowey, o que restava da consciência de Azrael, o deus da esperança. Porém, Flowey não lembrava da sua vida como Azrael, mas mesmo assim, ele lembrava vagamente dos gritos de seu melhor amigo. Ele sabia da conexão que de alguma forma ele e o agente do caos tinham. Então decidiu seguir Kara, mesmo que não estivesse nem perto do nível de maldade do agente do caos. Azrael então se tornou como um seguidor de Kara, enquanto os Sans tentavam encontrar constantemente. E Toriel, enquanto isso, após a decepção com Asgore, Gerson e Gaster, decidiu se acolher em um refúgio do reino humano, isolada de todos os deuses, de tudo e de tudo. Nesse meio tempo, temos algumas informações sobre o próprio Sans, o deus da morte, que é quase como um dos protagonistas principais da história. Ele é perguntado sobre o que acha da vida, e fala que ele não conhece a vida, porque ele só atua quando é o momento da morte. Só que momentos, por exemplo, quando uma mãe dá à luz a um filho, que é um ser novo, ou seja, dá à luz a vida, enquanto tem que morrer no parto, são momentos curtos em que a vida e a morte se encontram. E nesse momento é quando o Sans ele entende o que é a vida, mesmo que minimamente. Então, mesmo assim, o Sans ainda não tem nem um pouco de apreço por esse conceito de fato, afinal não o conhece com decência. Um dia, tentando achar Kara e consertar os seus erros, Sans acaba chegando em uma barreira em um ponto da existência que nunca viu antes. E quando percebe, esse era o lugar em que Toriel estava escondida e abrigada. Naquele momento, a vida e a morte se conhecem. Toriel odiava o Sans, ele foi a razão, basicamente, dela abandonar o reino dos deuses e ir para o mundo humano. Só que, contudo, o Sans também não gostava muito da Toriel. Só que em determinado ponto, eles vão se conhecendo e tudo mais, e com o passar do tempo vão se apegando. Afinal, o Sans queria entender mais sobre a Toriel para talvez dessa forma até mesmo chegar em Kara. Só que, né, eles acabaram se apegando de fato. No começo, o Sans fazia algumas chantagens, como por exemplo, se Toriel decidisse fazer algo, ele poderia contar onde ela estava escondida. Só que ao mesmo tempo, ele não ia fazer isso, sabe? E ele demonstrava que também não era tão feliz com o trabalho dele, e Toriel viu que o Sans não era pura maldade de fato. Então eles foram se apegando, e talvez foi rolando até um climinha. A Toriel tentou dar uma flor pro Sans e descobriu que onde ele toca, a coisa morre. Então ela fez uma flor de cristal com a própria existência dela, com a própria magia dela, em que não importa se o Sans tocasse, ele teria essa flor, guarda isso. Então, resumindo, os dois foram se aproximando bastante.
Porém, em algum momento, Kara, o agente do caos, conseguiu roubar a foice de Sans. Desprevenidamente, Sans não percebeu e Kara, um ser que foi mal ceifado e que conhecia a morte, mas não se entregou a ela, acabou conseguindo ter o contato pleno com a morte. Então, sem Sans conseguir fazer muita coisa, Kara decidiu roubar a sua foice, como uma forma de causar uma calamidade, porque ela começaria a matar vários humanos antes do momento de partida deles. Seria um desastre natural sem precedentes. E nesse caso, Kara faria o caos. Só que ela percebeu que matar humanos era desinteressante, fazer eles sofrerem era mais interessante. E como Kara poderia desestabilizar tudo e todos? Kara decidiu que mataria a vida. Em algum momento, quando Sans não estava presente, através dos encontros que Sans tinha com Toriel, Kara conseguiu descobrir onde Toriel estava. E dessa forma conseguiu matar a deusa da vida. E nesse momento, o início do fim começa. Com o fim da vida, o que seria do universo? Nesse momento, o mundo se desestabiliza. O Sans se sente extremamente culpado com o fato de Toriel ter morrido, a pessoa que, querendo ou não, ele começou a amar de fato. Então, nesse caso, começa uma discussão de como eles poderiam compensar o fim da vida, como eles poderiam criar uma nova deusa da vida. Eles perguntam pra Gester, afinal de contas, ele criou 2 deuses, os deuses da morte. Só que o Gester fala que não, ele não consegue, porque ele criou a morte como uma mera reversão do que era a vida. Ele não criou algo do zero, um conceito do zero. Gester entendia a magia, mas não era capaz de criá-la dessa forma. Então Alphys, a deusa do conhecimento, ficou extremamente em dúvida, porque ela queria criar a vida. Enquanto isso, Sans estava distante, isolado de tudo. E Undyne, basicamente, tentou conversar com ele, tentou ver por que ele estava tão esquisito, e de certo modo Undyne sentia que o fato de Toriel ter sido encontrada e morta tinha a ver com ele. Então, começando a pressionar Sans, Sans começa a sair do controle e até se corromper. Então, se a vida já não existia mais, isso estava gerando caos no universo, imagina a corrupção da morte. Sans começa a sair do controle e atacar Undyne. Só que por sorte, Papyrus, o deus da morte pacífica, aparece e consegue acalmar o seu irmão, impedindo mais uma catástrofe. Logo, eles decidem uma coisa: se eles querem ajudar eles a criarem mais e mais vida, se eles querem compensar a morte de Toriel ou talvez encontrar algum resquício para trazer a Toriel de volta, eles têm que começar a busca. Então, o Sans decide que ele vai atrás de Toriel. Ele vai atrás de alguma coisa que possa ter restado de Toriel para entregar isso pro seu pai Gester ou pra Alphys, enquanto Papyrus vai tentar cuidar de ceifar as vidas. Enquanto isso, por exemplo, Undyne estava atrás de Kara e por aí vai, Gester decide antes de tudo chamar os seus 2 filhos, que ele fala que não precisa chamá-lo de pai, para basicamente mostrar algo. Lá, Gester chama Sans e Papyrus para mostrar o espelho do universo para eles. O que seria esse espelho? O espelho é o núcleo de todo o universo, de acordo com Gester, uma própria contraparte para o Core, na minha opinião. Esse núcleo passa basicamente a visão de um espelho que consegue refletir tudo o que acontece no universo. Ele consegue mostrar as estrelas que criaram os deuses, a humanidade, os deuses, os mortais, nada escapa do espelho. E talvez Gester pretendesse usar esse espelho para encontrar Kara e talvez até encontrar um resquício de Toriel. Só que contudo, entretanto, todavia, ele vai mostrando cada estrela que de fato foi responsável pela criação dos deuses, e Papyrus até pergunta: e eu e o Sans, qual estrela criou a gente? E Gester diz que eles não foram criados baseado em estrela nenhuma, eles foram criados com base na escuridão que está entre as estrelas. Só que, porém, isso não é ruim, porque não tem como a luz brilhar sem a existência da escuridão. Se a vida quer ter valor, ela precisa da morte. Esse é basicamente uma metáfora para mostrar como a gente às vezes teme tanto a morte, mas é por conta da morte, por conta da escuridão que valorizamos tanto a luz. Entendendo isso, eles vencem o papel e ficam motivados, enquanto Gester continua tentando encontrar o humano através do espelho. Só que, porém, Kara dá as caras. E lá a gente vê até Gester tendo visões que lembram sua versão original de Undertale, quando estava caindo no núcleo ou coisa parecida. E Kara e Gester começam basicamente um pique-esconde, onde Kara vai brincando com Gester através dos espelhos, até o momento que Kara, com a foice de Sans e com todo o seu poder do caos, consegue prender Gester dentro do espelho, que é o núcleo de tudo, e quebrar esse espelho. Não só quebrando o que é o núcleo e reflexo de todo o universo, como deixando Gester preso sem poder pedir ajuda dentro disso. Um claro paralelo ao destino de W de Gester no Undertale original.
Nesse momento, nós cortamos para Undyne, que estava querendo falar com o Gaster também, e o Gerson, que também provavelmente estava, só que é perceptível que eles esquecem do Gaster, eles não lembram mais de quem eles estavam indo atrás, com quem eles queriam falar, e isso fica muito complicado, do nível que eles acham que na real eles estavam falando sobre o Asgore, que inclusive nesse papel todo o Asgore tá muito deprimido, ele não consegue nem ter uma atitude considerável de fato, então o caos tá muito grande e o Asgore parece muito abalado, e o Gaster, após ser preso no espelho quebrado, que era o núcleo do universo, foi esquecido completamente. Dessa forma, a gente vê o Sans indo atrás da Toriel, tendo flashbacks e lembrando de conversas que agora parecem ter um peso totalmente diferente. Só que, contudo, ele acaba não achando de fato nada, além de Papyrus, que aparece lá dizendo que talvez ele possa ter a ajuda de seu irmão, porque o Papyrus não tá dando conta sozinho. Sem hesitar, o Sans decide ajudar. Papyrus até fica pensando se talvez não é bom ele cuidar, na verdade, sim, da Toriel, só que o Sans diz que tudo bem, que ele é o irmão dele e que ele precisa da ajuda dele. Dessa forma, a gente corta pra Alphys, que tentando recriar a vida, tentou buscar uma solução. Ela era a deusa do conhecimento, não da vida. Então ela tentou usar o que já existia pra tentar recriar algo que seria semelhante à substância da vida. Ela tentou usar a vida de monstros pra tentar recriar a humanidade. Vida de seres que foram criados pelos deuses pra tentar recriar seres como a humanidade, que foram uma criação muito mais complexa. Isso dá errado. E os monstros que foram criações de deuses e que Alphys tentou usar, acabam virando basicamente os amálgamos. Só que no meio de todos esses amálgamos que fazem Alphys se culpar porque ela estragou tudo e basicamente destruiu vidas de pessoas que escolheram se sacrificar pra ajudar ela encontra uma alma que não queria morrer, uma alma persistente. E não, ainda não é Frisk, na verdade é a alma que seria a base para a criação de Metaton. Agora, no reino humano, Papyrus e Sans tentam ceifar almas e basicamente cuidar de toda a calamidade que tá acontecendo com a humanidade totalmente quebrada. Só que nesse ponto, eles dão um encontro breve com Kara, o que acaba não dando em nada, sendo sincero, e eles acabam tomando rumos diferentes. Mas nesse momento, Sans percebe, talvez ainda existia a Toriel. A Toriel ainda tinha um pouco de resquício de vida, de poeira estelar, algo ainda existia. Ela não tinha sido completamente apagada nem com a foice de Sans. Dessa forma, Sans busca o último resquício da Toriel, que inclusive estava acolhida no mundo humano, que era onde o Sans estava nesse momento. E dessa forma, ele busca algo que pode fazer encontrar a vida. E ele usa aquela mesma flor que eu citei anteriormente, feita pela magia da Toriel, para compensar aquela flor que o Sans acabou matando só de tocar e que era um presente da sua amada. Sans usa essa flor e dessa forma ele encontra ao menos parcela da vida. E esse é o fim de Reaper Tail, terminando com essa vislumbre esperança, mas não de fato com a resolução de todos os problemas. Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E eu queria só deixar ainda claro que quando a vida é encontrada, é como se um novo ser estivesse sendo criado. Não em si a Toriel. Pode ser a Toriel? Pode ser. Mas eu acho que não temos a continuação da comic de fato, ao menos até onde eu encontrei. Se eu encontrar, pode ter continuação? Com certeza, que nem ao Hortail. Mas eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu acho essa tão boa que eu acho que tem a grande chance de eu fazer outro vídeo sobre a Reaper Tail. Só que dessa vez me aprofundando mais nas questões que a história trata. Não um resumo da história, mas a mensagem da história. Porque tem muitos momentos emocionantes que nesse resumo eu não consegui pegar na essência pura. E eu queria muito conversar sobre eles, porque a Saul é realmente muito boa. Enfim, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima. Hey, 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 hey.